Tudo bem, meus amigos? Vamos continuar o nosso curso com as cargas de projeto, e uma carga de projeto que aterroriza qualquer engenheiro e qualquer projetista são as cargas de terremoto. Essas cargas são, de longe, cargas destruidoras, cargas que derrubam prédios, pontes, né? Então, assim, é um cuidado especial que se deve tomar em regiões onde existem essas cargas, onde essas cargas são consideráveis. Quando trabalhamos em regiões, quando vamos projetar uma edificação em uma região onde essas cargas elas não ocorrem, onde essas regiões têm abalos sísmicos insignificantes, então não precisamos levar em consideração no projeto essas cargas. Porém, quando estamos tratando de regiões próximas a uma falha geológica ativa, o cenário muda completamente, porque essas cargas, como vemos aqui na figura, provocam uma destruição sem precedentes, uma destruição muito grande, é um prejuízo financeiro e também de vidas quando um terremoto atinge uma cidade de porte grande, por exemplo. Pois bem, o que acontece no momento de um terremoto? O solo se movimenta e esse movimento faz balançar toda a edificação. A edificação ela oscila de um lado para o outro, e vemos também que na base da edificação eu tenho um deslocamento zero. O deslocamento na base é zero. E ele vai aumentando à medida que vai subindo os pavimentos até o teto, onde no teto temos o deslocamento máximo. Beleza. Bom, mas quando os pisos se movem lateralmente, o sistema de contraventamento trabalha. Então ele vai ser tensionado, tentando segurar a estrutura. Esse contraventamento vai tentar impedir que a estrutura balance, que a estrutura oscile de um lado para o outro. Essas forças associadas ao movimento da edificação são forças de inércia e são função do peso dos pisos, do peso dos equipamentos que estão no piso e do peso das divisórias que são associadas ao piso, assim também como é função da rigidez da estrutura. A soma das forças de inércia laterais atuando em todos os pisos, ela é transmitida para as fundações e é denominada como cisalhamento de base. O cisalhamento de base ele é denotado pela letra V, que é a somatória de todas essas forças. Na maioria dos prédios em que os pisos têm magnitude similar, a distribuição das forças de inércia se assemelha à distribuição das cargas de vento. Igualmente estudamos na aula passada. Existem alguns procedimentos analíticos para determinar a magnitude do cisalhamento de base, mas nessa aula iremos considerar somente o procedimento da força lateral equivalente. Vamos usar para isso esse conjunto de equações. Temos a equação 1, 2, 3 e 4, mas inicialmente para o cisalhamento de base, vamos usar essas equações. Beleza? Então vamos lá. V, que é o cisalhamento de base, que é dado por SD1 vezes W, dividido por T, vezes R sobre I, equação 1. E temos o cisalhamento de base máximo e o cisalhamento de base mínimo. O cisalhamento de base ele deve estar entre os dois extremos. Ele deve ser menor ou igual ao cisalhamento de base máximo e deve ser maior ao cisalhamento de base mínima. Então, ele tem que estar entre esses dois limites, entre esses dois extremos. Temos também o T, que é igual a CT vezes HN elevado a X. Vamos ver o que significa isso, cada um desses termos. W, que está em ambas as equações, em todas elas, no cisalhamento de base, é o peso próprio total do prédio e seus equipamentos e divisórias permanentes. Então, tudo que está lá, tudo que é mantido no prédio, tudo que é permanente, que não pode ser tirado do prédio, que está ali o sistema de esgoto, sistema de água fria, sistema de água quente, tudo que é luminária,
tudo, instalações elétricas no geral, tudo que for permanente tem que estar contabilizado seu peso no parâmetro W. T, que está nesse ponto, é o período natural fundamental do prédio. Pode ser calculado através dessa equação, a equação 4. HN é a altura do prédio em pés ou em metros, mas está acima da base. Então, temos o nível 0, que é o térreo, temos o nível 0, e tudo que for acima da base é um HN. Nós vamos ver isso no exemplo no final desta aula. CT ele é igual a 0,028 ou 0,068 no Sistema Internacional de Unidades, e X, que está aqui nessa equação, vale 0,8 para pórticos rígidos de aço, ou mais conhecido também como pórticos de momento. Já para pórticos rígidos de concreto armado, o CT assume o valor de 0,016 ou 0,044 no SI, e X, por sua vez, assume o valor de 0,9. Para os outros sistemas, que são sistemas de contraventado e paredes estruturais, o CT vale 0,02 ou 0,055 no SI e X vale 0,75. T, que está aqui nessa equação, na equação 4, é o período natural de um prédio. E o que é o período natural? O período natural, ele nada mais é que o tempo necessário para que um prédio passe por um ciclo completo de movimentação. Ou seja, começou a oscilar, então ele vai no ponto máximo de oscilação, quando ele vai no extremo e volta ao ponto inicial, ele está completando aí um ciclo de movimentação. Bom, SD1, que está também lá nas nossas equações, é um fator calculado com o uso de mapas sísmicos que mostra a intensidade do terremoto de projeto para estruturas com um período natural de até 1 segundo. A tabela ao lado, essa tabela 1, ela nos fornece aqui os valores de SD1 para algumas cidades dos Estados Unidos. Por exemplo, para Los Angeles temos o valor, para Salt Lake City temos o valor de 0,5, é igual aos Los Angeles. Para Memphis temos 0,27 e para Nova York temos 0,06. SDS também é tirado de mapas sísmicos e mostra a intensidade do terremoto de projeto em locais específicos também para algumas cidades dos Estados Unidos. Então, para as mesmas cidades dos Estados Unidos, temos aqui SDS, esses valores para SDS, ok? O fator I é um fator de importância da ocupação, que representa quanto determinada estrutura é essencial para a comunidade. Por exemplo, I tem um valor 1 para prédios de escritórios, mas aumenta para 1,5 para hospitais, delegacias de polícia, corpos de bombeiro ou outros estabelecimentos públicos vitais à segurança e ao bem-estar da comunidade, ou cuja falha poderia causar grandes perdas de vida. O fator R é um fator de modificação de resposta, que representa a capacidade de um sistema estrutural de resistir às forças sísmicas. Esse fator R ele varia de 8 a 1,25 e está relacionado na tabela 2, que é essa tabela aqui. E para vários sistemas estruturais comuns, por exemplo, para o aço maleável ou pórtico de concreto com ligações rígidas, temos o valor de R igual a 8. Para pilares, paredes de concreto armado normal, o valor de R é 4, como estão vendo aqui. Para pilares, paredes de alvenaria armada normal, o valor de R é 2. Os valores mais altos são atribuídos aos sistemas flexíveis, os valores mais baixos aos sistemas rígidos. A distribuição do cisalhamento de base sísmico V para cada piso é calculada através da equação 5. Então temos aqui WX, esse WX é o peso próprio do piso no nível X. Temos HX, que é a altura da base até os pisos no nível X. E temos aqui o somatório dos WI, HI elevado a K. E o K é 1 para T
T menor ou igual a 0,5 segundos e para T maior ou igual a 2,5 segundos. Para estruturas com um período entre 0,5 e 2,5 segundos, K é determinado por interpolação usando a equação 6. Bom, para ilustrar o uso dessas equações, nós vamos fazer um pequeno probleminha, bem simples. Vamos determinar as forças sísmicas de projeto que atuam em cada piso do prédio de escritório de 6 andares, mostrado aqui na figura 4. Então temos aqui a base, da base até o primeiro nível temos 15 pés, e os outros níveis, cada um deles tem 12 pés entre as suas superfícies. Então temos a base, temos o primeiro andar, que é considerado aqui o térreo, temos o segundo, terceiro, sexto até o teto. A estrutura do prédio consiste em pórticos de momentos de aço, onde todas as ligações são rígidas e que tem um valor de R igual a 8. Esses valores estão determinados na tabelinha, na tabela 2. O prédio ele tem 75 pés de altura, está localizado em uma região de alta atividade sísmica, com ST1 igual a 0,4 G e SDS igual a 1 G. Para um prédio apoiado em rocha, ou seja, está firme, grudado ao chão. Bom, G representa aqui nessa denominação a aceleração gravitacional e o peso de cada pavimento, de cada piso, é de 700 kips. Então vamos lá, vamos resolver essa questão, vamos determinar as forças sísmicas. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o período fundamental. Nós temos o Cx, temos o Hn elevado a x. Cx é 0,8 porque o prédio ele é um prédio de pórtico rígido, as ligações são rígidas. Hn é a altura total do prédio, 75 pés, 0,8 é o valor correspondente ao Cx igual a 0,028. Fazendo as contas, encontramos o valor do período fundamental de 0,89 segundos. Supondo que o peso próprio do piso já tenha aí contido nele as suas margens de segurança, o peso total do prédio para cada pavimento, multiplicando aqui o peso de cada piso pela quantidade de pisos, tirando obviamente o térreo, é de 4.200 kips. Bom, vamos então calcular inicialmente o nosso V. Substituindo os valores de SD, de W, de T, R e I, nós encontramos aqui o valor do cisalhamento, da nossa força cisalhante aqui, do nosso V. Calculamos também o V máximo, então substituindo os valores para SD, W, R e I, encontramos o valor de V máximo e também o valor de V mínimo, substituindo SD, I e W, temos aqui também o valor de V mínimo. Sabemos, que foi dito anteriormente, que o valor de V ele tem que estar entre esses dois limites, ele tem que ser maior do que o V mínimo e menor ou igual ao valor de V máximo. Ou seja, maior ou igual ao V mínimo e menor ou igual ao V máximo. E ele atende, então ele está entre os dois. 236 está entre 184,8 e 525, então o nosso V é 236 kips. Vamos agora calcular a nossa força sísmica em cada pavimento. Temos uma tabela no próximo slide com a carga de cada um desses pavimentos. Os cálculos para um desses pavimentos vai ser mostrado aqui, que é para o pavimento 3. O pavimento 3, o segundo andar 3, como consta aqui, eu conto o térreo como um andar, o andar 3, o segundo e o terceiro. Então, vamos calcular a força sísmica nesse ponto, nesse andar, para esse piso. Então vamos lá. Primeira coisa que temos que fazer é encontrar o valor de K para determinar o valor de X, de Fx. Então, o valor de K vai ser 1 mais essa continha aqui. E como eu sei que T deu 0,89 e eu sei que ele está entre 0,5 e 2,5,
e que para valores de t, entre esses dois valores eu tenho que usar a interpolação, que é isso aqui. Eu já substituo o valor de t, que é 0,98, faço as continhas e encontro o valor de k. Então vamos lá, eu tenho para o piso em questão, e aí vamos aqui, ó, o WX quem é? É o peso do piso no pavimento X. O pavimento X é esse. Todos os pavimentos têm o mesmo peso, então isso fica fácil. Pode ser que um pavimento tenha peso maior do que o outro, mas o pavimento, nesse caso, nesse exercício, todos são iguais, então ele é 700 kips. Temos aqui o peso desse pavimento, 700 kips. A altura, né, que é o HX, que é no ponto X, aqui, meu X aqui é o terceiro andar, a altura aqui é 27, que dá o primeiro, que é 15, mais 12 pés, que até chegar ao andar que a gente quer, que a gente está calculando. Então, 12 mais 15 dá 27, então temos 27 aqui elevado a K. K é 1,2. Bom, eu tenho aqui agora a somatória dos W e HI. Então, o que são os W e HI? Eu vou fazer a somatória aqui do peso no pavimento I, ou seja, o meu peso nesse pavimento, o peso desse pavimento, o peso desse pavimento. Cada um pavimento desse é um pavimento I. E então, vamos lá, vamos pegar o primeiro. O peso desse pavimento, eu tenho 700 vezes a cota, né, que é a altura, que é o HI, dá 15. 700 vezes 15 elevado a 1,2. Para o próximo pavimento, vai ser quem? Vai ser 700, que é o mesmo peso, vezes a cota, que é 27, isso elevado a 1,2. Para o próximo pavimento, que é o quarto, eu tenho o mesmo peso, 700, vezes a cota, que vai dar agora 39 elevado a 1,2. E assim sucessivamente para cada um, chegando ao último, que é no teto, onde eu tenho 700 vezes a cota do teto até o chão, até o pavimento zero, elevado a 1,2. Fazendo as continhas aqui, todas as contas, eu encontro a força Fx, que é a força nesse pavimento, somente nesse pavimento, de 20,8 kips. Nessa tabela aqui eu tenho o cálculo para todos os pavimentos, a força em cada um dos pavimentos. Olha aqui, o pavimento que nós calculamos foi esse. Então, para o segundo andar temos 10,1, para o quarto andar temos 32,2 e para o teto, que é o último ponto aqui, temos 70,8. Ok? Temos aqui uma representação gráfica, né? Temos um gráfico aqui mostrando a intensidade da força em cada pavimento, em cada nível. Temos a força em kips em função da altura. Ok? Bom, é isso aí então. Na próxima aula vamos continuar e aí vamos dar início ao módulo 2. Vamos estudar no módulo 2 a análise de estruturas estaticamente determinadas. Então, até lá eu vou deixar aqui na plataforma vários exercícios. Esses exercícios eles vão valer uma nota, né, para poder somar e no final do curso eu ter o certificado. E, bom, teremos vários exercícios, como eu falei, e também as respostas desses exercícios para que vocês possam estar aí, conferindo se estão acertando, se estão errando, para poder tirar uma dúvida. E também lembrando que mesmo que tenham alguma dúvida, aí no caso, se não conseguir resolver sozinho, vocês então podem me procurar, podem deixar lá uma mensagem no fórum de dúvidas, ou pode também entrar em contato comigo através do WhatsApp, ou podem me ligar também. Eu estou aqui à disposição para tirar a dúvida de qualquer um de vocês, ok? Então eu agradeço, muito obrigado. Na próxima aula vamos começar firmemente com o módulo 2. Até lá e vamos nessa, vamos estudar.